Olá, tudo bem com você? Aprendendo ainda a mexer nesse Zoom aqui, viu? Para gravar para vocês. Bora lá. Sou o professor Hernani Freitas e nós vamos falar um pouquinho da independência do Brasil. Um resumão da independência do Brasil, porque cai no Enem e quem sabe vai ser uma das questões de 2026. Mas saber nunca é demais e conhecimento ninguém tira de você, tá bom? Eu sou Hernani Freitas, professor de História, e vou compartilhar um pouquinho com você aí sobre história do Brasil, tá bom? Fica comigo até no final do vídeo. É, Compartilha com seus amigos, se inscreva nos meus canais, no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, tá bom? Eu preciso chegar até 1.000 pessoas no YouTube, tem 600 e pouco, 678. Então se inscreva lá, pede para os seus amigos e bora lá, né? E vamos que vamos. Vou tentar compartilhar com vocês aqui os slides, né? O slide aqui, tentar compartilhar o slides Independência do Brasil. Isso mesmo, aqui Independência do Brasil. Bora lá, né? Vamos falar um pouquinho da independência do Brasil, né? A nossa bandeira bonita, ordem e progresso, né? Ordem e progresso. Todas as vezes que nós falamos de feriado, o brasileiro fica doido com feriado, não é? O brasileiro fica doidinho com feriado. E todas as vezes que nós falamos de feriado, o brasileiro quer ir pro rancho, quer divertir, mas nós precisamos saber o significado, a parte histórica, precisamos compreender esses feriados. Então, dia 21 de abril e 7 de setembro são feriados no Brasil, feriados importantes, não é? Importantes para nós. Dia 21 de abril homenageia Tiradentes, uma das únicas personalidades que tem um dia de homenagem para ele, se não me engano, o único. 7 de setembro de 1822 celebra a independência do Brasil. A independência do Brasil. E como que estava a população naquela época? Gente, a população lá no século XVIII, grande parte da população vivia no litoral. Por que no litoral? No litoral era mais fácil, porque os navios, os portos, nós não tínhamos tantos caminhos, né? Nós não tínhamos grandes opções de escoar nossos produtos. Então tudo vinha do navio, provinha dos navios. Não tínhamos, tínhamos trens, caminhões, essas coisas quase não existia ainda, né? Os trens talvez já tivesse. Não sei, agora me bateu uma dúvida. Mas isso não importa agora nesse momento para nós. Nós temos aí o forte, que é a pecuária, e a mineração. A mineração nas Minas Gerais, por isso esse nome. Nós vamos ter os colonizadores, que vão ser aqueles que vão determinar as regras, as leis. Nós vamos chamar de rei-nós, são pessoas que vêm de Portugal e vai colocar aqui, fazer cumprir as ordens da coroa portuguesa, os interesses do governo português, e os colonizados são as pessoas que moram aqui, né? Os grupos compostos por escravizados negros, indígenas, mestiços e brancos, e é mais ou menos cerca de 80% da população. 80% da população. Então, em 1822, o Brasil contava com 4,5 milhões de habitantes, hoje mais de 220 milhões, né? Crescemos demais, sendo naquela época 800 mil indígenas, 1 milhão de brancos. Os brancos vão ultrapassar os indígenas naquela época, hoje tem pouquíssimos, né? E 1 milhão de brancos, 1,2 milhões de africanos escravizados e seus descendentes, e 1,5 milhão de grupos menores decorrentes da miscigenação, que é a mistura de várias raças. E falando nisso, o Brasil é uma mistura de várias culturas, de várias raças, por isso nós somos tão bons assim, não é? E imaginem só, na chegada dos portugueses, a chegada lá em Santa Cruz Cabralha, lá perto de Porto Seguro, né? Tem até uma cruz lá onde foi rezada a primeira missa pelo Frei Henrique Soares de Coimbra no dia 26 no dia 26 de abril de 1500.
lá onde hoje tem a cruz lá bonita, né? Tem uma feirinha lá gostosa, lá em Santa Cruz Cabralha. E os índios devem ter olhado assim, falado assim: quem que é que é povo? Quem que esse povo tá cheirando por aqui, né? Que povo engraçado, com roupas coloridas, bigodes e coisas mais, né? E o pessoal que chegou, eles viram os índios nus, né? Isso não era a religião dizia que ó, não pode, isso não pode fazer, isso não pode acontecer e tal. Mas dizem que os marinheiros ficaram bem interessados pelas índias nuas, bonitas, cheirosas, que tomavam banho todos os dias, ao contrário do que existia em Portugal, né? Então, vamos lá, o processo de independência ele vai anteceder de muitas coisas. Nós vamos, durante o processo de independência, esse processo que antecede a independência a independência do Brasil, nós vamos ter muitos movimentos, nós vamos falar alguns por aqui, por exemplo, a revolta de Beckman em 1684, a Guerra dos Emboabas, 1707, a Guerra dos Mascates, 1710, a revolta de Vila Rica em 1720. E também vai haver movimentos como a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, que queriam a independência do Brasil, né? O que queria a independência do Brasil era a Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Os outros, eles não queriam a independência do Brasil, mas sim resolver os seus próprios problemas, não é? Então, revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e revolta de Felipe dos Santos. Vamos ver se vamos tentar aí falar um pouquinho de cada um para ajudar vocês. A revolta de Beckman, essa revolta que vai acontecer com os irmãos Beckman, né, no estado do Maranhão, em 1684. Eles vão ficar, chegar um pouquinho para frente e me ajeitar aqui, eles vão ficar meio bravos por causa da Companhia de Comércio do Maranhão, que vai tomar as rédeas, vai prometer um monte de coisa, e vai prometer que vai trazer mão de obra, escravo, e um monte de coisa, e não vai cumprir nada. Eles estão visando lucro e não vai cumprir nada. Então, é um movimento nativista, que a historiografia diz, né? Um movimento nativista, um movimento que diz assim, ó, dos nativos, das pessoas que moravam ali, acontecida no Maranhão. Agora vamos para a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas vai acontecer aqui nas Gerais, aqui nas Minas Gerais, pertinho de Ouro Preto, lá em Cachoeira do Campo, a região entre Cachoeira do Campo. Então vale a pena vocês focar bastante, né? E observar bastante a Guerra dos Emboabas. Cai no Enem, gente. História do Brasil cai no Enem. Então, a Guerra dos Emboabas vai ser um conflito que dura de 1707 a 1709, pelo direito de exploração das jazidas recém-descobertas na capitania de São Vicente, atual estado de Minas Gerais, atual estado das Minas Gerais, até por isso recebe esse nome. O conflito contrapôs os desbravadores, quem vai encontrar o ouro, os bandeirantes, e os forasteiros, que vai ganhar o nome de emboabas, porque eles vinham calçados com botas, né? E os índios tinham uma ave que era chamada de emboaba, e ela tinha os pés peludos. E geralmente os bandeirantes não calçavam quase nada, ou pouco tampavam os pés. E esses forasteiros, eles vinham de botas, vinham todo, né, com a roupa toda preparada, coisa e tal, e aí eles vão ser apelidados de emboabas. Daí vamos para frente aqui. Então, essa Guerra dos Emboabas, voltando à Guerra dos Emboabas, desculpa, os Emboabas, gente, quem vai ganhar a luta? Quem vai ganhar a luta aqui, ó, dos Emboabas? Vai ser, claro que os Emboabas, porque o governo português tinha mais interesse nos Emboabas, porque eles iam conseguir tirar mais ouro, porque eles já traziam escravos que já sabiam mexer lá na África, já sabiam garimpar. Então o governo português estava pouco se lixando com os bandeirantes. Os bandeirantes vão ser mandados lá para o Mato Grosso, para Goiás, para Bahia, para outros lugares aonde eles vão encontrar o ouro, né? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá.
Guerra dos Mascates. Você já ouviu falar Guerra dos Mascates? Afinal de contas, vocês sabem quem que é os Mascates? Mascates eram comerciantes que saíam vendendo de porta em porta, né? Eu, quando criança, lá na zona rural onde eu morava, no município de Fortaleza de Minas, lá na Fazenda Córrego, tinha um mascate que ia lá, ele passava, anotava os pedidos, depois de um tempo ele trazia aquilo que a gente encomendava. Então, se não me engano, o nome dele era São Antônio Mascate, São Antônio Mascate, né? Então, a Guerra dos Mascates é um conflito que vai acontecer entre olindenses e recifenses, Olinda e Recife, entre 1710 e 1711. Essa Guerra dos Mascates foi entre os comerciantes de Recife e os senhores de engenho de Olinda, ambas cidades no estado de Pernambuco, na capitania de Pernambuco, tá? Vai ocorrer entre os anos de 1710 e 1711 por causa da crise do açúcar brasileiro, que passou a encontrar concorrentes em outros lugares do mundo, né? Então, dá uma olhada nisso, viu? Dá uma olhada nisso, nessa Guerra dos Mascates. Aqui é só para relembrar você, mas procura ler, ler é importante, saber os detalhes, ainda tem tempo para o Enem ainda, ainda dá tempo de ler, ainda dá tempo de estudar. Então, as conjurações, revoltas, independência, né? Então, nós vamos ter, ó, no Brasil, revolta de Beckman, aqui no Maranhão, a Revolução Pernambucana, lógico, em Pernambuco, a Guerra dos Mascates também em Pernambuco, a Conjuração Baiana na Bahia, a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, Confidência Mineira em Minas Gerais, a Revolta de Vila Rica e de Felipe dos Santos em Minas Gerais. Então vamos falar um pouquinho da conjuração mineira. Então, ó, a conjuração mineira, vocês sabem que conjuração é porque está conjurando, está querendo uma mudança, né? Então a conjuração vai querer a independência do Brasil. Então, o, o clima em Minas Gerais estava meio doido, né? As jazidas de ouro já estavam se esgotando, e o governo começava a fazer aquela derrama, aquela cobrança que mandava seus soldados vir e cobrar os impostos atrasados. Então, um grupo de colonos vai organizar um movimento. Esses colonos vão ser chamados de inconfidentes, né? E esse movimento vai ficar conhecido como conjuração ou inconfidência, conjuração ou inconfidência mineira. Tá aí a bandeira de Minas Gerais. Antes esse triângulo aí era verde, representando as matas mineiras, e depois o triângulo ficou vermelho, representando o sangue derramado, o sofrimento, aquelas coisas todas, né? Tem a novela Chica da Silva também, gente, que retrata muito isso lá em Diamantina, não é? Então vale a pena assistir também, tá aí nos aplicativos da vida. Então, libertas quais será também liberdade ainda que tardia, são dizeres iluministas que vão vir para o Brasil através dos filhos desses confidentes aí, ó, Cláudio Manuel da Costa, que era minerador poeta, Tomás Antônio Gonzaga, poeta e magistrado, Carlos Corrêa de Toledo, padre minerador. Deve ser engraçado, né? O padre celebra a missa, depois vai buscar o ouro garimpado lá pelos escravos. Bem engraçado. Um dos poucos inconfidentes que não fazia parte da elite era o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Vocês sabem que o Tiradentes tem um pezinho aqui na cidade de Passo, né? Tem descendentes do Tiradentes que moram aqui na cidade de Passo, no sudoeste das Minas Gerais. Depois vocês pesquisam isso. O Joaquim José da Silva Xavier, ele era também dentista, era soldado e mais um monte de coisa. Ele era o principal divulgador do movimento, ele era otimista, ele atraía as pessoas, a atenção, ele conversava, ele era muito legal. E aí, por isso, eles vão aceitar ele no movimento, mesmo ele sendo uma pessoa pobre, né? E a Inconfidência Mineira vai ser influenciada pelos iluministas lá da Europa, que vai ser trazida para as Minas Gerais, trazido pelas Minas Gerais pelos filhos desses inconfidentes, desse pessoal aí que está estudando fora, porque na época não tinha universidade aqui ainda, né? Universidade vai chegar com Dom João VI. Então, o que que acontece?
Em 1789 acontece a Inconfidência Mineira, mas também acontece a Revolução Francesa no mesmo momento, né? No mesmo momento acontece a Revolução Francesa. Então, gente, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas antes da Revolução Francesa acontecer, teve todo um, teve toda uma preparação, lembrar lá dos iluministas, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Barão de Montesquieu e várias outras coisas que é para outros momentos aí da história. Então tem um filme aí, Os Inconfidentes, que vocês encontram aí na internet, procura que é bom assistir também. Qual que era o plano dos Inconfidentes? O plano dos Inconfidentes incluía fundar uma república na cidade de São João del Rei, implantar indústrias, uma universidade em Vila Rica, atual Ouro Preto, hoje. Afinal de contas, vocês não conhecem Ouro Preto, vai, porque é muito bonito. Só que não havia proposta efetiva de abolir a escravidão. Isso difere da conjuração baiana. Então, gente, uma grande diferença da conjuração mineira com a conjuração baiana é que a conjuração baiana queria acabar com a escravidão. E eram povos da conjuração baiana, eram pessoas mais simples. Da conjuração mineira, eles estavam um pouco se lixando com a escravidão, eles não queriam acabar, abolir a escravidão. E aí, o que acontece? Acontece que não vai dar certo porque a maior parte da população mineira eram escravos ou pessoas pobres, né? O movimento vai ser delatado pelo fofoqueiro. O Brasil tem fofoqueiro demais, né? Tudo quanto é movimento, tudo quanto é coisa, tem um fofoqueiro lá que tem que contar as coisas, tem que esparramar para todo mundo. Então, Joaquim Silvério dos Reis, que tinha uma dívida enorme, ele vai lá deletar é pagar, né? Entregar todo mundo, fofocar lá para o governador das Gerais, e aí esse governador vai perdoar. Ali está escrito perdão dos seus pecados, mas não é dos seus pecados, é perdão das suas dívidas. Vai perdoar suas dívidas. Daí então, Tiradentes vai ser o único a morrer, né? Os outros, a rainha Dona Maria I vai mandar eles para a África, vai mandar para outros lugares, foram condenados, mas acabou morrendo mesmo só o Tiradentes. E o Tiradentes, e o Tiradentes, ele vai virar herói mesmo só com a proclamação da República, porque nós precisávamos de herói e aí eles vão construir um Tiradentes parecido com Jesus Cristo, com barbinha, com cabelo, porque Tiradentes nem usava barba, porque ele era soldado e desde aquela época soldado das Minas Gerais não pode usar barba. Conjuração mineira, a conjuração baiana, desculpa, 1798, 10 anos após a Conjuração Mineira, ocorreu um movimento dessa vez na Bahia e vão participar pessoas da classe inferior ou pessoas do povão populares, né? Alfaiates, pedreiros, sapateiros, soldados e escravos. E ficou conhecido como Conjuração Mineira a Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Alfaiates, Conjuração Baiana, viu, gente? Tá escrito Conjuração Mineira aqui. Eu vou até trocar, ó. Conjuração, baiana. Baiana. Aí, isso aí, né? Conjuração baiana. Ou Revolta dos Alfaiates. Também ficou conhecido. Um dos líderes foram o Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, soldados de poucos recursos, que tinham sido punidos por abandonar o serviço militar várias vezes, mas estes sabiam ler, escrever e coisa e tal. E naquela época, saber ler e escrever, gente, era algo muito importante, né? Era algo muito importante. Então, os planos dos revoltosos da Conjuração Baiana incluía o fim da escravidão, que não incluía nas Minas Gerais, né, que não incluía nas Minas Gerais, o que fez com que a Conjuração Mineira fracassasse um pouco, a baiana durou um pouco mais, mas ambos eram movimentos que queriam a independência do Brasil com relação a Portugal. A proclamação de uma república, permissão para que os navios de todas as partes aportassem nos portos
da Bahia, nos portos baianos, vai acontecer só com a chegada de Dom João VI em 1808, 1810, abertura dos portos às nações amigas, e inspirados em ideias iluministas, cartazes, panfletos eram divididos, né? Mais de 30 participantes do movimento foram processados, presos, mas quem vai morrer? Quem vai morrer vai ser os mais pobres e principalmente os negros, né? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Então vocês estão vendo aí na foto, ó, vocês estão vendo aí que são negros ou descendentes de negros, né? Até hoje no Brasil ainda existe um certo racismo, até hoje no Brasil ainda existe uma incompreensão. E isso não podia existir, porque o Brasil é o país de todas as raças, de todas as misturas, e é o Brasil mais negro fora da mãe África, né? E se não fosse eles, gente, nós não teríamos metade do que nós temos, que eles trouxeram tanta cultura para nós, axé, pagode, muita coisa boa que vocês vivem aí e não sabem disso, né? Família real do Brasil, família real portuguesa no Brasil, com o bloqueio continental, né? O bloqueio continental, ó, do Napoleão Bonaparte. Napoleão vai dizer o seguinte: Napoleão estava ganhando todas lá na França, e está ganhando todas. 1806, Napoleão vai dizer o seguinte: ó, quem negociar com os ingleses vai ser invadido pelas minhas tropas na Europa. E Portugal não obedeceu, proibição. Portugal devia dinheiros e muitas moedas e muitos dinheiros para os ingleses. Então a ideia foi fugir para o Brasil. Em 1807, Napoleão, quando chegou em Lisboa, a família real portuguesa já estava mar adentro, adelante, já estava adiante, já estava com mais 15 mil pessoas fugindo para o Brasil. E os ingleses vão escoltar os portugueses para cá, mas com o interesse de vender seus produtos e pagar menos impostos, né? Enquanto os outros iam pagar 25%, né? Enquanto os outros iam pagar 25%, os ingleses pagavam só 15%. Então, Dom João VI vai chegar na Bahia, oxente, mãe, Bahia é bom demais, né? Em janeiro, se Deus quiser, eu quero ir com um grupo, com a turma lá para Porto Seguro, na Bahia, lá na Santa Cruz Cabral, e naqueles lugares lá, viu, gente? Quem quiser viajar com o Hernani Freire, tem contato comigo. E aí, Dom João VI vai chegar, ficar uns dias em Salvador e vai uma comitiva para o Rio de Janeiro para preparar a chegada de Dom João VI no Rio de Janeiro, né? Vão desembarcar no dia 22 de janeiro de 1808 na Bahia. Depois de permanecer algum tempo na região, Dom João veio para o Rio de Janeiro, onde foi instalado o governo português em 8 de março de 1808. E Dom João manteve-se no Brasil durante 13 anos, de 1808 até 1821. Então, ele vai fazer grandes mudanças, presta atenção nessas mudanças. Ele vai fazer grandes mudanças que vai fazer com que o Brasil fique maior, com que o Brasil cresça, com que o Brasil melhore muito. A abertura dos portos às Nações Amigas em 1808, eu falei lá atrás, entre 1808 e 1810, mas é 1808. Autorização para a instalação das indústrias, antigamente não podia, não é? Ensino superior no Brasil, primeiras escolas de medicina, que era para agradar a corte. Eles estavam pouco se lixando com o povo brasileiro. E criou o Jardim Botânico, olha que bonito o Jardim Botânico, gente. Vocês lembram daqueles filmes da Xuxa? Sempre é gravado no Jardim Botânico. Tem lá no Rio de Janeiro, você pode ir conhecer porque é magnífico. Eles vão trazer plantas da Europa, plantas de vários lugares. Ó a Carlota Joaquina, namoradeira Carlota Joaquina. Ei, Carlota! Tem um filme da Carla Camurati, dirigido pela Carla Camurati. Será que por onde anda a Carla Camurati, hein? Que chama Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. Então,
ou a Rainha do Brasil, Carlota Joaquina. Procura aí que vocês vão achar. E é um filme muito bom mesmo, que conta muitas coisas do Brasil e que vocês vão entender aí um pouco desse período da história do Brasil. Ele criou o Banco do Brasil, todo mundo acha que a Caixa Econômica é o banco mais velho, mas é o Banco do Brasil. Criou o Jardim Botânico, imprensa régia, a imprensa onde o rei está, o presidente, para divulgar as leis e as decisões. A Biblioteca Nacional, que está lá no Rio de Janeiro, que é magnífica até hoje. Assinatura do Tratado de Comércio e Navegações. Elevação do Brasil a Reino Unido e Portugal em Algarves, em 1815. Então, os portugueses ficaram fulos da vida, porque o Brasil passou a ser sede do Império Português, simplesmente em 1815. A contratação de artistas e professores franceses, tá vendo? Eu valorizava os professores, tem que valorizar agora também, viu, gente? Prestar atenção, ajudar o professor, porque é bom demais. E traz para valorizar a cultura. Dom João VI é aclamado em 1818 no Brasil, porque Dona Maria I a Louca, ela ainda era rainha, então ela vem a falecer, e aqui no Brasil, Dom João vai ser coroado rei aqui no Brasil. O único monarca a assumir o trono na América. Tá aí uma fotinha, né? Provavelmente da coroação deles. Provavelmente não tinha esse povo chiquetê aqui que tem. Mas, claro que nas pinturas eles fazem mais bonito para ficar tudo chique, né? E durante o governo português, os índios foram massacrados, as missões jesuítas e os costumes europeus. Em 1808, com a chegada da família real, eles vão apertar ainda mais o cerco sobre os índios, né? Sobre os verdadeiros donos da nossa terra, aqueles que já estavam aqui quando os portugueses falam que descobriu o Brasil, né? Na verdade, já tinha milhares de índios morando aqui. Revolução Pernambucana, 1817, ela vai acontecer dessa vez em Pernambuco, pernambucano, Pernambuco, né? Não tem como errar. O movimento foi chamado de insurreição ou revolução, por quê? Foi motivada pelos aumentos dos impostos para sustentar a corte portuguesa no Rio de Janeiro. Eles gastavam demais. Dom João VI, gente, Dom João VI vai descobrir a carne de galinha aqui no Brasil. E ele vai criar até uma lei para ninguém vender galinha no Rio de Janeiro, não ser para ele. Ele gostava de uma galinha com farofa, de uma galinha frita, viu? Enquanto a Carlota Joaquina, ó, pegava era os galos. Então, foi motivada pelo esse aumento, né, pela seca e por aí. Um comerciante português denunciou os planos ao governador de Pernambuco, outro fofoqueiro, né? Já teve um fofoqueiro lá, um linguarudo lá na Conjuração Mineira, agora outro linguarudo. O povo brasileiro tem linguarudo esparramado por aqui. O povo gosta de uma fofoca, hein? A gente fica curioso, né? O povo gosta da fofoquinha do Brasil, meu Deus do céu. O movimento expandiu pelo Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Olha aí, tá vendo? Rio Grande do Norte. Claro que foi vencido por causa do fofoqueiro, aí que eu falei para vocês. Em Recife, formaram um governo provisório, eles extinguiu impostos, criou uma constituição, garantiu liberdade religiosa, porque o Brasil não tinha liberdade religiosa, liberdade de imprensa também não existia, e o regime de escravidão não foi alterado. Esses também, só a Conjuração Baiana queria acabar com a escravidão, e esse também não queria acabar com a escravidão, não. Em maio de 1817, os líderes foram condenados à morte e a Revolução Pernambucana foi a única revolta antes da independência que ultrapassou a conspiração, chegou até o momento das vias de fato. Regência de Dom Pedro I, a família real portuguesa vai embora do Brasil, e Dom Pedro I vai ficar como príncipe regente. Na certa, ele deve ter conversado com o papai dele lá, que era o imperador de Portugal. Revolução do Porto, 1820, obrigou a família real portuguesa a voltar para Portugal e ele deixou Dom Pedro I aqui como regente do trono brasileiro. Então, Dom Pedro vai, as elites brasileiras vão pensar assim, ó, eu, peraí, eu não quero
E nós não queremos voltar a ser colônia de Portugal, de jeito nenhum. Então, Dom Pedro I estava em uma viagem para visitar uma amiga queridíssima dele, a Domitila. Tem as más línguas e fala que era amante dele, mas é só fofoca do povo, tá? Só fofoca do povo. Em 1820, Portugal ocorreu a revolta que fez a família real voltar. Dom João não queria ir embora, mas foi. Então, no Brasil, as elites pressionaram Dom Pedro a desobedecer às ordens de Portugal. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro disse assim: Se és para a felicidade do povo, se és pela felicidade do Brasil e da nação, diga ao povo que eu fico. E aí ficou o dia 9 de janeiro de 1822 como o dia do fico, o dia do fico, né? O dia que ele falou que ia ficar no Brasil, mas ainda não foi a independência. A dona Leopoldina, a princesa Leopoldina, imperatriz Leopoldina, ela vai ser muito importante na história do Brasil. Quase não se fala dela porque era mulher, mas ela vai ser muito importante na independência do Brasil, tá? Na independência do Brasil, ela vai tomar várias decisões e vai ser ela que vai mandar o emissário para Dom Pedro, que estava indo para Dom Pedro. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó, Dom Pedro estava indo para São Paulo visitar a amiguinha lá que eu falei para vocês, que o povo fala que o povo fez fofoca falando que era amante, mas era só amiga, viu? Amiga. Só amiga, hein? Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a República da Independência do Brasil, indo para São Paulo, às margens do Rego Ipiranga. Tem gente que fala que ele estava com dor de barriga e o emissário da Leopoldina o alcançou, né, depois de ser pressionado por um grupo português que tinha chegado no Rio de Janeiro, uns soldados, e queria que eles voltassem e que o Brasil se tornasse colônia novamente. E ela manda um papel com o emissário, ele consegue alcançar. Dom Pedro dizem que ele só alcançou porque ele estava com dor de barriga. E aí ele alcançou, assinou o papel às margens do Rego Ipiranga, do Riacho Ipiranga, e só que em 7 de setembro de 1822. Mas ele só vai ser coroado com o título de Dom Pedro I em 1º de dezembro, quando ele retorna ao Rio de Janeiro. Até então, quem responde pelo governo, pelas ações, vai ser a Leopoldina, lá no Rio de Janeiro. Se não fosse ela, não tinha acontecido a independência. Então, marca a quebra definitiva dos laços coloniais. E isso representa o nascimento do Estado Nacional Brasileiro e foi adotada a monarquia como forma de governo. Dom Pedro I vai ser o nosso primeiro imperador. Nós vamos ter só dois, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II. E aí você tem aí um mapa conceitual no final aí da apresentação, né? Dom Pedro I, as consequências, as elites, as causas, quase tudo isso nós falamos, a escravidão, a estrutura política, a Revolução Pernambucana e coisa e tal. Gente, é importante estudar história do Brasil, é importante saber história do Brasil, porque cai no Enem e você. Espero que tenha te ajudado, você tenha lembrado muitas coisas que você já estudou com o seu professor. Se você está estudando, ainda está estudando, tem aí suas aulas, pergunte, questione o seu professor vai gostar, vai ser legal. Eu gosto quando fazem isso nas minhas aulas, tá bom? Então, grande abraço para você, saudações calorosas de paz e bem. Beijo no seu coração. Espero que eu tenha ajudado. Indique para os seus amigos, compartilha, curte, comente e beleza. Grande abraço. Tchau, tchau.